Esse é o nosso tema de hoje. E é um tema que fala sobre a nossa capacidade individual, vejam bem, individual, de atuarmos no coletivo, através do nosso pensamento direcionado, das nossas ações e daquilo que também nós podemos chamar do poder de intercessão que cada indivíduo, cada espírito encarnado tem dentro de si. Quando nós encontramos lá no Evangelho segundo o Espiritismo a frase que diz, sois deuses, e que diz que todos nós temos um pouco da centelha divina, isso é a pura verdade. Quando nós escutamos, né, nas passagens bíblicas que a fé transporta montanhas, move montanhas, também é uma verdade, porque o poder divino está dentro de todos nós. Claro que em desenvolvimento, mas a nossa capacidade é muito acima do que aquela capacidade que nós realmente imaginamos ter no momento atual. Vou só fechar a janela aqui, um pouquinho de barulho na rua. Pronto. Então, nós realmente, como centelha divina, como parte do Criador e da criação, temos uma capacidade que não é totalmente compreendida ainda, dentro da nossa limitação de momento evolutiva, porém, está em pleno desenvolvimento, em plena ascensão. Então, para começar aqui, eu coloquei uma imagem do Cristo, ali no Rio de Janeiro, de braços abertos, e atualizando essa palestra, essa até é uma palestra já de alguns anos atrás, eu atualizei ela com algumas informações e dei uma repaginada nela, me veio uma parte de uma letra, uma parte de uma música daquela banda Paralamas do Sucesso, né, que dizia o seguinte: todo dia o sol da manhã vem e ele desafia. Acho que vocês lembram dessa música. Traz do sonho para o mundo quem já não queria. Palafitas, trapiches, farrapos, filhos da mesma agonia. E a cidade que tem braços abertos num cartão postal, com os punhos fechados da vida real, lhes nega oportunidades, mostra a face dura do mal. Alagados, Trench Town, favela da maré. A esperança não vem do mar, vem das antenas, ali é um erro de digitação, vem das antenas de TV. A arte é de viver da fé. Só não se sabe fé em quê. Vejam bem. Então, eu leio aqui para vocês. Só tirar aqui. Perdão, passou aqui um a mais. Eu fui clicar aqui, que está saindo aqui a imagem de todo mundo na frente. Aqui eu não estou conseguindo ver o slide. Um instantinho aqui, eu vou minimizar. E é melhor. Agora sim. Pronto. Voltamos à música. Como os elementos da natureza, que formam um ciclo completo de interdependência para permanecerem ativos, o espírito humano encarnado também se harmoniza quando sintoniza nas frequências vibratórias que lhe auxiliam a se manter firme no propósito de progredir sempre. Bem, nós temos uma interdependência não só com a natureza, mas também com os demais habitantes do planeta, sejam animais, sejam os espíritos humanos encarnados e assim por diante. Nos momentos em que fraqueja, necessita o espírito de forças vibratórias provenientes da natureza para sua reharmonização. Porém, a força espiritual presente em toda criatura humana, tal como a natureza, é capaz de gerar esse auxílio também de espírito para espírito. Então, nós, como habitantes do globo terrestre, espíritos encarnados, necessitamos das energias vitais existentes nesse globo, sejam de origem espiritual ou mesmo dentro do fluido animal presente nas criaturas, de uma forma geral, para nos mantermos sustentados e ativos aqui na nossa jornada evolutiva, aqui encarnados. E essa doação pode ocorrer também de espírito para espírito. Nós bem sabemos, na casa espírita, quando nós passamos pela Câmara de Passes, em que nós recebemos uma energia salutar proveniente da emanação de energias vindas do plano espiritual e, claro, canalizadas pelo médium passista, e nos faz com que
proporciona através da sua intenção, vejam bem, da sua intenção, do seu desejo de estar ali acolhendo, ajudando, transmitindo energias de forma que o espírito que recebe, ou aquele ser encarnado que recebe essas energias, possa se reenergizar, como disse ali no slide também aqui na frente, reharmonizar e se reequilibrar para seguir a sua jornada. Todos nós, então, como espíritos aqui encarnados, temos sim o poder da intercessão, que é atuar em favor do semelhante. E de uma forma real e palpável, reequilibrar tudo aqui dentro do globo terrestre, através do convívio, através das relações e através, por que não, também do pensamento direcionado. Existe dentro de nós, então, um poder ainda não totalmente compreendido, que é esse poder de intercessão. É uma força poderosa, então, que pode renovar esperanças, curar feridas da alma e até levantar caídos. Pedir em favor do semelhante é importante, pois é a intercessão na sua mais pura, essência e manifestação. Muitas vezes o indivíduo enfermo, em vias de desencarne ou em situações de extrema dificuldade perante uma enfermidade, uma doença ou mesmo um problema pessoal, pode se renovar, se reequilibrar através do desejo incessante daqueles que o amam, lhe querem bem, pela oração, pela ação construtiva e o pensamento, de uma forma que esse espírito se reequilibre. Nós mesmos sabemos e já vimos relatos de pessoas que estavam prestes a desencarnar e pela força da fé daqueles que amam essas pessoas, que oram, que lutam para que elas permaneçam e clamam ao Pai Celestial para que lhes gere mais uma oportunidade de aqui permanecer por mais um tempo, para realizar tarefas inacabadas, para realizar ações necessárias ainda em prol daqueles que os amam também, muitas vezes acabam por ficar, e de uma forma mágica, muitas vezes até desenganados pela medicina terrena, acabam por ficar, acabam por permanecer de forma inexplicável, digamos assim, entre aspas, até porque, para o Criador, nada é impossível. Por isso que nossa fé move montanhas, porque ela pode acionar os canais mais diretos com a criação, de forma que prodígios, milagres, no nosso vão entendimento ainda, possam se concretizar. Passando demais aqui, peraí, gente, volta aqui. Então, existe a lei do amor, que inclusive encontramos uma explicação muito bacana sobre ela, muito interessante, no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: amor no sentido profundo do termo é o homem ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros o que queria que eles lhes façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis dentro de certo período em mundos mais adiantados. O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a lei do amor é uma diretriz segura, cravada no íntimo do espírito no momento da sua criação, para que ele possa desenvolvê-la, cada espírito, de sua forma, ao seu momento, no seu tempo, para não só preservar a si mesmo, mas também, através do amor, proteger aqueles que estão ao seu alcance, pela ação construtiva, pela intenção e pela ação prodigiosa. Vamos lá. A conquista de afeições sinceras e o acúmulo de riquezas espirituais, ainda quando encarnados, ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Vejam, como é bom a gente poder ajudar, como é bom a gente amparar, como é bom receber um sorriso de agradecimento, como é bom ver alguém que se encontra numa situação difícil se reerguer e sabermos lá no íntimo que nós tivemos um pouquinho de participação nisso.
mesmo que através de um pensamento distante, bem-querer, através de uma oração. E isso, muitas vezes, é o poder da intercessão, é o poder mágico que todos nós temos e que, muitas vezes, por nos julgarmos pequenos ou por simples inércia, deixamos de aplicar, deixamos de usar. Os efeitos da lei do amor são um melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Transformamos vidas, transformamos o nosso meio, transformamos o nosso planeta pela ação construtiva. Como eu já disse numa palestra que eu fiz há um tempo atrás aqui no Caritas, o nosso microcosmo tem que ser transformado para que o macrocosmo colha os frutos. Se cada indivíduo se preocupar com a sua transformação individual, se preocupar diariamente em melhorar um pouquinho do seu pensamento, da sua ação, do seu desejo de transformar o seu mundo em algo melhor, gradativamente tudo ao nosso redor se transforma. E esse planeta começa aí, então, a se transformar numa morada ditosa, que é o que nós queremos. Caminhando, como dissemos há um tempo atrás, também para um plano regenerador, em que a Terra será um ambiente menos hostil. E sairemos dessas correntes que nos prendem a uma série de situações negativas, de pessimismo, de inércia, de nos julgarmos incapazes de poder ajudar. Como eu disse, o simples pensamento bem direcionado já é uma força motriz gigantesca e que pode transformar a tudo, inclusive trazendo modificações positivas para o nosso planeta. Existem ao redor da crosta terrestre formas pensamento, que são formas, criações, na verdade, do pensamento coletivo dos habitantes desse planeta. E que, se for modificado, vai transformar esse local onde habitamos numa moradia melhor, menos densa, com energias menos pesadas, com menos negativismo, e sim com esperança e fé num futuro melhor. E isso transforma. As nossas conquistas espirituais ocorrem a partir do momento que modificamos o padrão de pensamento. Nos trarão créditos vitalícios que poderão ser utilizados tanto aqui como no plano espiritual. Até porque, no momento da partida, deixaremos todos os bens materiais, muitas vezes bens mal divididos, riquezas acumuladas por alguns que não são distribuídos irmanamente com todos os habitantes do globo. Não estou aqui pregando nenhum tipo de revolução socialista, porém, o simples desejo de mostrar que muitas vezes o supérfluo para alguns pode ser o essencial, o necessário e o mais importante para outros no momento de necessidade. E que nós temos que, a partir de agora, pensar diferentes, pensar diferente, pensar no coletivo, no quanto podemos ajudar os nossos semelhantes e o nosso planeta. Estamos aí no meio de uma pandemia, é um exemplo de podermos pensar um pouco melhor, refletirmos e trabalhar mais no coletivo. Podemos atuar em favor dos nossos irmãos, intercedendo diariamente contra a negatividade, o pessimismo e os comportamentos desajustados. Como é que a gente faz isso? Simplesmente sorrindo, simplesmente não dando importância excessiva aos problemas cotidianos, e sim transformando esses problemas em simples exercícios que podem ser solucionados, e entendendo que tudo passa. E no dia seguinte, novas ideias virão, novas oportunidades, novas situações, e a reconstrução pode ser feita a qualquer momento. O nosso exemplo, a nossa prece constante, o nosso pensamento bem direcionado, transforma o nosso ambiente. Como eu disse, o nosso microcosmo transforma o macro. Porém, é importante recordar que o livre-arbítrio dos indivíduos também deve ser respeitado. E o exemplo é nosso maior aliado para transformar o mundo de forma amorosa e fraterna. Não adianta a gente querer impor o nosso pensamento, não adianta nós querermos transformar pessoas que estão num caminho momentaneamente sinuoso
fazê-los mudar de pensamento de um momento para outro a fórceps. O que nós podemos fazer é, no primeiro momento, tentar, pela palavra, pelo exemplo, gerar, digamos assim, condições do indivíduo perceber que existem outros caminhos. E se isso não for possível, através da oração, através do pensamento direcionado com intenção, com amor, com intenso desejo de fazer com que esse indivíduo que se encontra num momento de caminhos sinuosos enxergue a luz e possa se reerguer, possa, como diz a música, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. E esse é o nosso poder de intercessão, que é muito maior do que o que nós imaginamos ter. Podem acreditar. Então, a mão estendida é nós estarmos sempre de mãos abertas, e não, como diz a música, com os punhos cerrados, negando oportunidade ao nosso semelhante. Nós podemos gerar oportunidades, como eu disse, pelo simples fato de escutar, pelo simples fato de nos exercitarmos diariamente para compreender coisas que são incompreensíveis no comportamento dos nossos semelhantes. E através da nossa transformação, pensamento e oração, colocar ali um grãozinho de areia nessa transformação que vai acontecer mais cedo ou mais tarde em todo o nosso planeta. O nosso poder é divino, como eu disse. Somos deuses, temos centelha divina, temos o chip divino, o poder transformador, transmutador, de interceder, de operar em favor do semelhante a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer momento. Podemos aliviar os sofrimentos do nosso semelhante apenas desejando firmemente o seu sucesso. Sim, eu desejo que meu irmão prospere. Sim, eu desejo que ele seja feliz. Oro, rogo para que ele encontre os seus caminhos. Esse é o pensamento que nós devemos ter, mesmo para aqueles que nos são difíceis no entendimento. Orar pelo semelhante não significa recitar fórmulas decoradas, apenas desejar, sim, de coração, pelo bem maior desse indivíduo. Querer de verdade que ele prospere, que ele tenha sucesso, que ele seja feliz, que ele encontre seu caminho. Mesmo que você tenha tentado por outras vias, pela palavra, às vezes pela força. Força no sentido de impor a nossa vontade. Às vezes fazemos isso pelo amor mesmo que temos a muitos semelhantes, parentes, amigos, pessoas que nos são queridas, são caras. Mas por muitas vezes também nos sentimos incapazes, pois aquele indivíduo, como disse ali atrás, tem o seu livre arbítrio, tem as suas próprias decisões, tem o seu próprio momento. Cada um segue uma trilha diferente. Desejar a felicidade do nosso semelhante também polariza essa mesma felicidade para nós mesmos. Lembram da lei da ação e reação? Então, tudo que nós projetamos volta para nós na mesma intensidade. Se projetamos amor, receberemos amor na mesma intensidade, de uma forma ou de outra. Sentir de forma compassiva as perdas e sofrimentos de nossos amigos, e mesmo daqueles que nos são completamente desconhecidos, é prova de que sintonizamos na esfera da fraternidade. Muitas vezes julgamos, poxa, aquele indivíduo se foi, também ele não era boa coisa. Quem somos nós para julgar? Será que nós sabemos realmente o que passava no íntimo desse indivíduo? Será que nós sabemos a sua história de vida, seus problemas, sua criação, o que enfrentou em toda a sua vida? As bagagens espirituais, problemas mal resolvidos de outras vidas, obsessões, uma série de problemas orgânicos que podem ter levado esse indivíduo a agir de forma totalmente fora de um contexto daquilo que julgamos como sendo normalidade. E tentar entender, ser compassivo, indulgente, nos faz criaturas melhores e nos proporciona uma condição maior de interceder a qualquer momento por qualquer um. Mesmo, como eu disse, à distância. Mesmo para aqueles que estão desencarnados também, por que não? Aqueles que partiram, que amamos, que nos são caros,
temos saudades, podemos desejar para que estejam bem aonde quer que estejam, evoluindo, crescendo, aprendendo, se transformando, se tornando criaturas melhores. E não as chamando, puxa, por que você não está aqui? Não está aqui porque não é hora de estar aqui. Porque está num outro momento, necessita evoluir, necessita crescer, necessita encontrar novos caminhos. E interceder positivamente por esse ente querido é desejar firmemente que ele se encontre de uma forma cada vez melhor lá do outro lado. É isso que nós temos que querer e desejar, também para aqueles que partiram. Compartilhar a alegria da vitória alheia é entendimento de que amadurecemos o suficiente para ter o merecimento de nossas próprias vitórias. Vejam bem, nós nos aproximamos muito da tristeza do semelhante, mas ainda devido à nossa faixa evolutiva, nos sentimos um pouco desconfortáveis em compartilhar a alegria de terceiros. Vamos tentar trabalhar isso. Vamos tentar ser vibrantes e também positivar quando alguém positiva, no sentido de grandes conquistas. Vamos vibrar em favor desse para que tenha mais sucesso, para que tenha mais amor, para que tenha mais crescimento. Pois nós seguimos no mesmo foguete se nós fizermos isso. Vamos crescer juntos. Então, o que devemos fazer é amar a todos de forma fraterna. Não apenas os nossos familiares, pois isso nos mostra que nós somos capazes de aumentar o nosso círculo de afeições e, com isso, fazer com que nossa família espiritual cresça cada vez mais. Aí que deu uma pausa aqui. Mostra o quanto receberemos também. Deixa eu ver se passou a mais aqui, gente. Deu um pane aqui, não, tá certo. Mostra o quanto receberemos de intercessões quando precisarmos de verdade, de atenção, de apoio e de uma palavra amiga para nos colocar novamente em plenas condições de resistir a nós mesmos. Pois nós mesmos somos, muitas vezes, nossos grandes sabotadores. Nós mesmos deixamos de nos amar. Nós mesmos envenenamos nosso veículo físico e mesmo espiritual com pensamentos negativos, com desistência de seguir na luta. E se nós estamos abertos para o crescimento, canalizados em receber o que tem de melhor ao nosso redor, das doações do Pai Celestial, que nos dá diariamente oportunidades de seguir aqui, nós vamos estar aptos a captar as energias positivas daqueles que nos amam e nos direcionam pensamentos de prosperidade, amor e evolução. A internet está dando uma travada, que agora foi. Então, como eu disse, nós todos, muitas vezes, somos nossos próprios sabotadores. Nós cruzamos os braços e dizemos, não sou capaz. Ah, eu não posso fazer nada por ele, eu estou longe. E aí você também fica numa situação difícil. Ah, eu não tenho condições materiais de ajudar ninguém, nem a mim. Olha como nós nos sabotamos, não é? Então, vamos prestar um pouco mais atenção e perceber que sempre há alguma coisinha que nós podemos fazer. Como eu disse, o simples fato de ter a intenção correta já muda tudo. Novamente, a lei da causa e efeito, que vai e volta. Vamos mandar coisas boas, pois eu quero receber coisas boas. Então, eu não vou mandar coisa ruim para lugar nenhum. Se eu tiver um pensamento negativo, eu vou dizer o seguinte, não estou pensando nisso. Ah, não fui eu que pensei. Sai de mim, pensamento. Ah, eu estou triste. Sai fora. Eu estou cansado. Não. Eu vou descansar e estarei melhor amanhã. Eu estou bem. Eu estou positivo. Eu quero o melhor para mim. Eu sou capaz de encontrar coisas boas. Eu posso ajudar. E assim por diante. Isso modifica tudo. Para trabalharmos em favor de nossos semelhantes, então, primeiro devemos trabalhar em nosso próprio favor, não é verdade? Se nós não modificarmos o nosso padrão de pensamento, fica difícil ajudar a qualquer um. Então é hora de fazer a faxina. É pegar o esfregão, o pano, o tira-manchas, né? O tira-limo, eu gosto do tira-limo. Às vezes tem tanto limo aqui na cachola que demora um tempão para limpar.
E como é que eu vou limpar esse limo todo aqui? Eu vou passar o esfregão, e passo o esfregão com boas leituras, com bons pensamentos, com boas conversas, buscando coisas positivas na internet e não compartilhando coisas negativas, tristes, deploráveis, de violência, de doenças, de dificuldades. E sim, soluções, curas, benefícios para a população, mensagens positivas, músicas maravilhosas, letras, textos de coisas que fazem com que as pessoas leiam, respirem fundo, se animem e falem: poxa, a vida é bela. A vida é bela. Assistam aquele filme. Lembram desse filme? Quem não assistiu, vale a pena. A luz do amor e do poder iluminante que todos nós temos dentro de nós é capaz de transformar esse humilde planetinha em que nós moramos em uma morada espiritual das mais ditosas. Basta que comecemos ainda hoje a perceber que todos dependemos uns dos outros. Não é muito mais fácil a gente estar na casa espírita, em que todo mundo está lá positivo, propenso a escutar uma boa mensagem, está lá para se transformar, está tranquilizado muitas vezes. O lide com as pessoas que estão ali na casa espírita, ou mesmo num templo evangélico, numa igreja, é muito mais fácil do que você tratar com pessoas no dia a dia, no cotidiano, no meio de problemas diários que cada um de nós temos. Vejam bem, então nós podemos fazer com que esse planeta se transforme num grande templo. Basta modificarmos a nossa casa íntima primeiro. Contribuir, o amor então é lei de atração universal. Todos nós podemos contribuir de alguma forma para melhorar o mundo. É aí que a coisa muda. E dizia o nosso Chico, oi gente, desculpa que eu apertei de novo aqui para ali, agora vai. E dizia o nosso Chico, abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar solidão. É essa a mensagem. A mensagem é: todos dependemos uns dos outros. Podemos sim modificar a vida do nosso semelhante. Basta querer, com muito amor e utilizando o poder divino que todos temos dentro de nós. Era isso, gente. Obrigado aí por me escutarem.